Vamos conhecer a história da Páscoa e o sentido com a super luva de Páscoa. E aqui eu vou ler e vou contar essa maravilhosa história para vocês. Dá uma olhadinha. Tudo que nós vamos aprender hoje. Vamos lá comigo? Vamos lá! A primeira cena da história é sobre como tudo começou. Olha só, no início, aqui atrás, tem a história para eu ler e eu vou lendo e vou mostrando as imagens para vocês. No início, Deus criou um mundo maravilhoso, cheio de cores, animais e plantas. Por último, Deus fez um presente ainda mais especial. Criou o homem e a mulher, chamados Adão e Eva. Olha aqui os dois. Deus deu o mundo inteiro para eles cuidarem e pediu apenas uma coisa. O que será que Deus pediu? Deus pediu que eles não comessem o fruto de uma árvore. Mas os dois escolheram desobedecer a Deus e comeram do fruto proibido. Olha lá, a Eva comeu e depois foi lá e deu para o Adão comer. E por causa disso, o pecado entrou no mundo. E sabe o que apareceu? O mal. O mal apareceu. E tudo de maravilhoso que Deus havia criado começou a sofrer. Mas essa história vai ter um final feliz. Sabe por quê? Nós já vamos descobrir. Então já começamos a entender como tudo começou, como o mal entrou. Depois disso, Deus amava demais as pessoas, então Ele criou um plano, o plano perfeito. Para resgatar o mundo das garras do mal, Deus decidiu enviar lá do céu o seu único filho que Ele amava muito, para nascer de forma humana aqui na terra, no meio de nós. Olha lá só, olha lá, tá nascendo um bebezinho. E quando chegou o tempo certo, na cidade de Belém, nasceu o bebezinho enviado por Deus, chamado Jesus. E para cuidar desse bebê, Deus escolheu José e Maria para serem seus pais. O bebê nasceu com uma grande e difícil missão. Qual será? Salvar todas as pessoas do mundo. E como será que ele vai fazer isso? Vamos descobrir? Então aqui, olha só, você sabe que esse nascimento nós comemoramos o Natal, que foi quando Jesus veio aqui à Terra. Então, também faz parte dessa história. O grande plano perfeito de Deus. E agora, o mal entrou, daí Deus mandou um bebezinho. E o que será que vai acontecer? O tempo passou, esse bebezinho cresceu e se tornou um homem. Por onde ele passava, coisas incríveis aconteciam. Olha lá, o bebê Jesus cresceu, virou um homem. Jesus fazia muitos milagres que ninguém mais conseguia fazer. E tinha um amor muito grande por todas as pessoas. E tratava as crianças com muito carinho. Você sabia que Jesus te ama muito? Então, depois que Jesus passou alguns anos ensinando, curando e trazendo muito amor, chegou o tempo dele completar aquela difícil missão. Será que ele vai conseguir? Vamos lá. Agora, as coisas não vão ficar nada fáceis. Será que Jesus vai aguentar até o fim? Vamos lá. Jesus era judeu e todo ano os judeus se reuniam em Jerusalém para participarem da festa da Páscoa. E Jesus, como queria participar da festa, ele foi para lá também. Chegando em Jerusalém, Jesus fez uma entrada triunfal. Olha só, em um jumentinho. As pessoas ficaram sabendo que Jesus estava chegando, por isso acenavam para Jesus e também estendiam no caminho por onde ele iria passar suas capas e também os ramos de árvore. Eles abanavam
e gritavam assim para Jesus: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Olha só, que lindo como eles trataram Jesus, né? Então ele chegou lá para a festa da Páscoa, que já acontecia todo ano. E ele, para jantar, ele convidou seus 12 discípulos para ceiar e comemorar a Páscoa. Eles comeram pão, beberam. Jesus deu algumas instruções para eles, orou com eles, se despediu, preparando eles para o triste momento em que ele teria que passar, que era a sua prisão e morte na cruz. Essa foi a última ceia de Jesus. Porém, Jesus pediu que até hoje continuássemos a ceiar e a lembrar dele e do seu amor por nós. Por isso que sempre celebramos a ceia e fazemos com pão e suco de uva. Olha só, eu preparei aqui uma lembrancinha para vocês, que é o suco de uva e o pãozinho. E o versículo, olha só, que diz, que conta como foi este momento da instituição da ceia. Olha só que lindo, para vocês poderem sempre se lembrar. E é por isso que o coelhinho da Páscoa e o chocolate não fazem parte da verdadeira história da Páscoa. A Páscoa que nós comemoramos é este momento em que Jesus entregou a sua vida por nós. Então, o que nós devemos sempre fazer é celebrar a ceia com o suco e com o pão, relembrando o que Jesus fez por nós. Já estamos na metade da missão. Vamos continuar com esta missão? Jesus, depois que finalizou a ceia, ele foi orar. Você também ora? Você sabia que a oração é muito importante, não podemos esquecer. E Jesus é o exemplo disso, ele sempre estava orando. Depois que eles terminaram o jantar, Jesus saiu com os discípulos e foram para um jardim chamado Getsêmani para orar. Jesus pediu aos discípulos para ficarem alertas e orarem também. Mas eles não aguentavam. Eles não conseguiam ficar acordados e eles dormiam. Olha lá, um discípulo dormindo. Ai, ai. Jesus queria tanto que eles orassem, mas eles não conseguiram. E depois de Jesus orar 3 vezes, ele encontrou força e coragem para não desistir da sua difícil missão, que era sofrer e morrer por nós. E mesmo triste, Jesus orou para Deus e disse que fosse feita a vontade de Deus e não a dele. Isso é um grande exemplo na nossa vida, que nós devemos sempre fazer a vontade de Deus e não a nossa, assim como Jesus fez, né? Ele sabia que ia ser difícil, mas ele quis agradar e obedecer a Deus. Daí, depois que Jesus orou, as coisas foram ficando mais difíceis. Olha só. Foi então que, de repente, uma grande multidão armada com espadas e chegaram para prender Jesus. Eles levaram Jesus, bateram muito nele, riram dele, fizeram machucados em seu corpo, colocaram uma coroa de espinhos em sua cabeça. Olha só, machucaram Jesus. Depois deram uma cruz pesada para Jesus carregar nas costas até o lugar onde ele seria crucificado. Mesmo sentindo muita dor, Jesus continuou o caminho por amor de nós. Jesus continuou caminhando passo a passo. Ele fez isso porque ele ama cada um de nós do fundo do coração. Quanto amor de Jesus, né? Ele não desistiu, machucaram tanto ele e ele continuou. Olha essa história. E daí depois de ser tão machucado, olha só, depois de Jesus sofrer muito, ele foi pregado na cruz. Os soldados
furaram as mãos e os pés de Jesus com grandes pregos. E ele sentiu muita dor. Jesus orou para o céu e disse: Pai, perdoa essas pessoas porque elas não sabem o que estão fazendo. Jesus ficou pregado na cruz até as 3 horas da tarde. Aí Jesus gritou bem alto: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Depois de dizer isso, Jesus morreu. Naquele mesmo dia, antes do pôr do sol, o corpo de Jesus foi retirado dessa cruz. Seu corpo foi enrolado em um lençol e colocado em um sepulcro feito de pedra. Então, antes do pôr do sol, tiraram ele de lá e colocaram no sepulcro, que é o túmulo, né, que nós chamamos hoje. E agora, o que será que vai acontecer depois disso? Depois de Jesus passar 3 dias morto dentro do sepulcro, algo maravilhoso aconteceu. Jesus se levantou e saiu do túmulo. Glória a Deus! Jesus ressuscitou e saiu do túmulo. Jesus venceu a morte e ressuscitou. Ele está vivo até hoje e para todo sempre. Jesus é imortal, ele está vivo, ele está no meio de nós, ele ouve a nossa oração, está do nosso lado em todo o tempo. E assim Jesus completou a sua grande missão aqui na terra, que era sofrer e morrer pregado na cruz, para ser castigado pelos meus e pelos seus pecados. Você sabia que Jesus nunca cometeu nenhum pecado? Mas ele foi na cruz para pagar pelos meus e pelos seus. Jesus foi obediente a Deus em tudo, e essa foi uma missão difícil, mas ele conseguiu. Jesus fez isso, você sabe por quê? Porque Jesus te ama. Fala comigo, Jesus me ama. Isso mesmo. E olha só, e essa é a imagem grande. Jesus ressuscitou do túmulo com o corpo glorificado. E mesmo com o corpo glorificado, ele carregava as marcas do amor dele por nós. Então, este é o significado da Páscoa. E com essa história, olha só que coisa mais linda. Aqui nós temos algumas crianças, olha só. E essas crianças estão olhando para a cruz. Por que será que não tem nada aqui na cruz? Você sabe responder? Porque Jesus ressuscitou, ele não está mais aqui. Ele diz que voltou para o Pai, está preparando uma morada para mim e para você. E aqui tem uma escada, ó. Quando você passa, olha só, onde será que vai? Vai lá para o céu. E eu tenho um convite para você. Que será esse convite que eu tenho para você aqui? Eu vou ler este convite. Eu tenho uma boa notícia. Você sabia que todo aquele que acredita nessa história e convida Jesus para entrar em sua vida e morar em seu coração, recebe o perdão dos pecados, a salvação para poder morar no céu e se torna filho de Deus, e Jesus se torna o seu melhor amigo? Você gostaria de tomar essa decisão hoje, de entregar sua vida para Jesus e convidá-lo para morar em seu coração e assim ele se tornar o seu Senhor e Salvador para sempre? Quem gostaria? Está sentindo no coração? Quer que Jesus seja seu melhor amigo? Então eu vou te convidar a fazer uma oração. Eu vou ler essa oração e você repete em voz alta. Vamos lá? Eu confesso que acredito que Jesus é o Filho de Deus, que morreu na cruz para pagar pelos meus pecados e me salvar. Peço perdão pelos meus pecados e entrego minha vida para Jesus, para ser o meu Senhor e Salvador para sempre. Peço que escreva o meu nome no livro da vida
para que eu possa morar com Jesus lá no céu. Um dia Jesus vai voltar e ele vai levar a sua igreja e todo aquele que confessa que ele é seu Senhor e Salvador. Por isso, não perca a oportunidade de hoje ainda você entregar a sua vida para Jesus. Essa é a melhor escolha que todo mundo pode fazer. Olha só. E eu tenho também agora um cartãozinho para fazermos, olha só, de Páscoa. Você abre ele aqui e ele abre os braços para você lembrar do que Jesus fez. O que está escrito nesse cartão? Está escrito: Jesus morreu na cruz porque te ama. Olha só, toda vez que você abrir, tcharam, você vai lembrar do sacrifício que ele fez na cruz por você. Vamos fazer esse cartãozinho agora? Deus abençoe a vida de vocês, espero que tenham gostado da história. E quem quiser adquirir o arquivo dessa super luva pedagógica, é só clicar no link abaixo. Eu vou deixar o arquivo, mais o arquivo da lembrancinha para poder ser impresso e o arquivo do cartãozinho para fazermos. Vou deixar esses itens disponíveis. Deus abençoe vocês. Feliz Páscoa com Jesus! E na descrição do vídeo você encontra como adquirir este arquivo.